Já tô assistindo. Ó, eu mandei o link do vídeo no WhatsApp, ó, aqui no chat. Pode ir assistindo, viu? No Tá. chat. No bate-papo. Bate-papo, bate-papo. Como é que entra nesse negócio aqui, professor? Mandei o Não é? link não. O meu vai aparecer. Eu vou mandar lá no Bota um- WhatsApp o link, viu? É, melhor. É melhor. Ok. Ô pai, o professor vai mudar o link. Bate-papo. O professor vai mudar o link, depois manda pra mim. Ô, Matheus, Acabou tu sabe aqui acabou famoso da DL? a aula. Já- É muito. Não tá começando não, pô, o meu não. Então eu vou no bate-papo vai estar lá, só o link. Aí eu aperto no... Ah, eu meu mandei o também. link errado. Ah, professor, é por isso. Olha antes com o dente dele. Pronto, agora vai o certo. Pronto. Vai lá, bota lá no bate-papo. Pronto. Já apertei, já tô assistindo. Já apertei, já tô no YouTube, Assista que eu esquece. tô aqui. Bora ver. Legal. Jequitinhonha? Cala a boca pra assistir, bicho. Tá carregando. Tum, tum.
acabou agora. Chegaram? Acabou. Cheguei, acabou agora. Ai, é bom, viu? É bom, filho. Gostaram? É. Filho. Gostei, gostei. Ó, vamos esperar os outros chegarem. Acabou. Ainda assiste de novo, ainda assiste de novo. Que massa, doido. É bom, filho. Eu tava Só uma pedra Pô, eu gostei de disso. 2 milhões de euros, pô, a pedra do cara, doido. De É dólares. satisfatório, velho. Dólar, meu Pois filho. é, gente. É aí em cima, é baseado nesse vídeo que vocês vão fazer o trabalho e todas as explicações do trabalho está lá, tá certo? Certo. Google Sala. Então, eu vou compartilhar agora com vocês o slide da aula de hoje, para começar assunto novo, sem mais delongas. Vida e evolução. Tem uns gatos brigando aqui. É satisfatório ver as pessoas Então. quebrando essas pedrinhas. É muito bom, velho. É. Sei lá. É. Deixando elas. Verdade. É bom. O que trabalhar lá? O que eles fizeram foi um... Imagina, Só um o cara túnel, pega uma só de pedra. água. O cara pega uma pedra cara e corta no meio sem querer, quebra ela. Né? Bom, gente, vamos para cá. Bora. Estão vendo o slide? Sim. Biologia Então celular. vamos lá. Ó, então, gente, a gente começa agora a estudar. A gente vai sair totalmente daquilo que a gente estava estudando, tá? E a gente vai vir agora para essa parte, que é justamente o corpo humano, né? E a gente não tem como começar a estudar sobre o corpo humano sem primeiro conhecer aquilo que forma qualquer indivíduo, qualquer ser vivo, que são as células. Vocês sabem o que são células? A gente já estudou, mas eu não lembro o que é, não. Alguém sabe me dizer o que é? Eu não me lembro, não. Não, Um né? pequeno compartimento. Um pequeno compartimento Da matéria. da matéria, não, do ser humano, do ser vivo, ser na humano. verdade. Do ser vivo, dos animais, das plantas, tá? Eu não lembro. Então, gente, vejam só. Uma célula, ela é a menor partícula de todo ser vivo, certo? Assim como um átomo é a menor partícula da matéria em geral, uma célula é a menor partícula de todo ser vivo, certo? Então, para a gente estudar as células, esse conteúdo ele é bem assim detalhado, então eu preciso que vocês não percam a atenção, porque tem muita coisa difícil nele, muito nomezinho, certo? Então vejam, as células elas estão presentes em qualquer unidade viva. Tudo que acontece no ser humano é devido às células, tá? Ó, o ser humano em si, certo? O ser humano, um ser vivo, uma planta, o ser vivo em si, toda a estrutura do ser vivo, tudo isso são células agrupadas que formam o indivíduo. Tá certo? Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, uma amostra de saliva da sua boca e colocar no microscópio, na saliva existem células que se desprenderam das paredes da sua bochecha, da sua língua, tá? Então, a gente está renovando as nossas células o tempo todo. O tempo todo a gente faz essa renovação celular, certo? E aí, para a gente estudar a célula, a gente também tem que estudar a funcionalidade dela. A gente não só estuda a célula como um todo, a gente também tem que estudar o que ela faz no nosso corpo, certo? Então, além da célula ser a unidade estrutural, né, aquilo que vai formar o indivíduo, a célula, ela também é a unidade funcional, certo? Ou seja, por exemplo, a gente se alimenta com algum alimento, tá? E aí a gente absorve o nutriente daquele alimento. O que faz a gente absorver aquele nutriente são as células, né? Os nutrientes passam para dentro das células, tá certo? Outro exemplo. A gente precisa se locomover. Mas para a gente se locomover, vocês concordam que a gente precisa de energia? Sim. Sim. E quem é que produz essa energia?
As As células. células. As células. As células da gente, todas as nossas células do nosso corpo, elas produzem energia para que a gente realize nossas funções. Até para a gente pensar, para a gente estudar, para a gente memorizar alguma coisa, a gente precisa de células trabalhando, produzindo energia para que isso aconteça, certo? E que o nosso cérebro, nesse caso, funcione. Entendeu? Qual é o órgão responsável pelo pensamento? Não é o cérebro? É. Então, o cérebro ele é formado por inúmeras células, né? Os neurônios, entendeu? Que faz esse procedimento, né? Que é responsável pelo funcionamento do cérebro. Deu para entender, gente? Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não, né? Então, eu vou passar. Então, para a gente entender um pouquinho sobre como a célula foi descoberta, de tudo daí, a gente tem que entender como ela foi descoberta, né? E aí a descoberta das células, ela está ligada diretamente com a descoberta não, com a invenção do microscópio, tá certo? Então, aí está a imagem do primeiro microscópio que foi desenvolvido, né? O primeiro microscópio que Hans Janssen, que foi o inventor do microscópio, produziu lá no E Anthony? Era para ser século XIV, mas eu coloquei século XVI, certo? Mas é século XIV, tá bom? Certo. E aí ele inventou esse microscópio, mas não foi com essa finalidade de observar células. Ele inventou esse microscópio porque ele queria inventar um aparelho que conseguisse ampliar coisas pequenas, porque ele era um oculista, né? Ele era um oculista, só que a invenção dele foi tão boa que conseguiu ir muito além daquilo que a gente pode enxergar. E aí, esse outro cientista, Anthony... Eu, não foi? Foi Anthony van Leeuwenhoek, eu não sei pronunciar esse nome. Ele observou pela primeira vez no microscópio seres vivos microscópios, certo? Ou seja, ele conseguiu ver pequenas entidades de vida em formas de bastonete, em formas de bastão. E foi assim que ele descobriu as bactérias, tá? Então vejam, uma pessoa, veja que coisa. Um inventor, ele inventou um óculos, vamos dizer assim, um microscópio, que ele queria observar coisas muito pequenas. Ele queria chegar até onde ele chegou, né? Mas ele não tinha a intenção de observar seres vivos pequenos. E aí, esse outro cientista, observando algumas amostras, acabou descobrindo as bactérias. Entendeu? Aí, ó, um pouquinho mais à frente, lá no século XVII, Robert Hooke era um inglês e ele fez alguns aprimoramentos no microscópio, acrescentando mais de uma lente, né? E com ele, diferentes materiais. Nisso, o que foi que aconteceu? Ele pegou um pedaço de cortiça. Vocês sabem o que é cortiça? É um tecido, né? Não. A cortiça é a tampinha do vinho. Sei. A rolha. Uma rolha. Sei, a rolha. Cortiça, certo? A cortiça é um tipo de vegetal, é um tipo de madeira que, se você pegar, por exemplo, a cortiça e apertar, você consegue, né? Porque você vê que ela é maleável. E aí, o que foi que ele fez? Ele pegou uma fina lâmina, né? E cortou bem fininho um pedaço de cortiça, bem fininho. Um pedaço mais fino do que uma folha de papel. Ixi. Ele conseguiu fazer isso. E aí ele foi olhar esse pedaço no microscópio. Quando ele observou isso no microscópio, ele conseguiu ver um monte de bolinhas, assim, uma juntinha da outra, ó, certo? E cheio de buraquinhos, certo? E aí ele chamou esses pequenos compartimentos de células, tá? E aí foi que ele descobriu a célula. Tá vendo, gente? Aí vejam, só depois de alguns anos, né, as coisas foram se aprimorando. E aí, no século XX,
com a evolução do microscópio, veio o microscópio óptico e os microscópios eletrônicos, né? Que eles conseguiam ampliar a imagem várias vezes, muitas vezes. Entendeu? E aí eu trouxe para vocês verem essas imagens que mostram como é uma imagem microscópica, tá certo? Essa imagem aí à esquerda, que tem um monte de bolinhas, na verdade são bactérias, tá certo? São bactérias. E aí, essa imagem, ela é a imagem de última geração mesmo. São com microscópios eletrônicos, né? São microscópios que a gente só tem em laboratórios biológicos super potentes, né? Mas, assim, as imagens que a gente consegue enxergar no microscópio normal, no microscópio óptico, são essas outras duas aí. Tá vendo? Ô, professor, Oi. a gente vai usar o microscópio da nossa... Quando voltar às aulas, da nossa laboratório. Vamos. A gente vai ver uma hora para usar. Que legal! Mas vai demorar, eu acho. Certo? Aí, veja. Tá vendo essa célula aí? A do meio. Daqui a um mês começa. Gente, ela parece o quê? Uma bola. Olhando direitinho. Água Uma viva. bola de futebol. Uma bola de futebol. Não, olho. não parece com ovo. Um olho, professor. Não é? É. Então, gente, vejam só. É do eu ovo? quero que não é um ovo, né? Mas é uma célula. Vejam, eu quero que vocês imaginem uma célula agora como se ela fosse um ovo. Certo? Porque a gente vai descobrir as estruturas da célula agora. Então, vamos ver. Vejam só. A parte central do ovo, a gente chama de quê? Gema. Gema. Não é? Gema. E a parte líquida? Clara. A clara. Clara. Tá certo. Então, vejam, gente. Então, numa célula, a parte central da célula, a gente vai chamar de núcleo. Tá certo? É o núcleo da célula. E a parte que envolve, a parte que seria a clara no ovo, né? É o que a gente chama de citoplasma, que também na célula é líquida. Tá certo? Só que a célula, ela precisa de alguma coisa que envolva ela, porque senão eu não ia ter uma célula formada, não é verdade? O que é que envolve Ectoplasma. Ectoplasma. o que é que envolve o ovo? Casca. A casca. Né? Então, só que a casca do ovo ainda não é onde eu quero chegar. Presta atenção. Quando a gente quebra um ovo, a gente imagina, a gente vê uma fina película, não é, na casca colada. Ah, sim, a película do ovo. Aquela película ali, aquela pelezinha muito fina, a gente chama de membrana plasmática. Membrana plasmática. Entendeu? Na célula é a membrana plasmática. Então, veja, uma célula vai ter o núcleo, de dentro para fora, o núcleo, a parte líquida, que é o citoplasma, certo? E uma fina película envolvendo o citoplasma, que é a membrana plasmática. Membrana. Tá certo? Dúvidas? Não. Não, né? Aí, veja. Gente, quando a gente estrala um ovo, ainda no ovo, a gema ela fica bem bonitinha, bem redondinha. E quando a gente, por exemplo, coloca um garfo assim, ela não estoura. Estoura. E o que é que faz ela ficar bem bonitinha assim, bem redondinha? A película. Tem uma película também envolvendo a gema, que na célula não é diferente. Também existe uma película envolvendo o núcleo da célula. É o que a gente chama de membrana, só que agora é uma membrana nuclear. Eu tava pensando no nuclear. Membrana nuclear. Deu para entender, gente? Então, as estruturas básicas de uma célula são essas, ó. A membrana plasmática, que é a membrana que envolve a célula. A membrana, o citoplasma, que é a parte líquida da célula. A membrana nuclear, que é a membrana que envolve o núcleo da célula. E o núcleo da célula. Tá certo? Certo. Entenderam?
Entendi. Pronto. Vejam essa imagem rosinha aí, tá vendo? Uhum. Vocês conseguem ver o núcleo dela? Não. Sim. Tem certeza? Sim. Qual é o núcleo? A bolinha Bem. preta. Essa bolinha mais Essa escura. bolinha preta. Essa bolinha mais escura. Vejam que o núcleo, ele nem sempre ele vai ficar no centro, certo? Não é uma regra. Então, vejam. Tem alguma diferença, por exemplo, dessa célula da imagem do meio para a célula da imagem da direita? Tem. Qual é a Tem. diferença? A A forma. cor. Não, a cor não. A Com relação ao formato. formato. A cor é Ela é maior. mais quadrada, E né? as células também, que as células da azul estão no meio. O núcleo é maior. Ó, o núcleo é menor. Então, tudo isso são características particulares das células, certo? Então, vejam, gente, outra coisa que eu quero dizer a vocês é que essa imagem rosa, isso aí são células vegetais, são células de plantas, por isso que elas são assim, ó, quadradinhas, tá? E vocês estão vendo que tem uma parte bem escurinha, como se fosse uma capinha nelas. Uhum. Isso não é a membrana É. plasmática, embora ela tenha membrana, mas isso é uma estrutura que as células animais não têm. É a parede celular, certo? Então essa é a Parede parede celular. É isso Eu que não dá sabia. a estruturação da planta. Ou vocês nunca se perguntaram como é que uma planta se sustenta se ela não tem esqueleto? Justamente porque as células da planta, elas possuem Nunca me parede perguntei. celular, certo? Elas possuem parede celular. Consequentemente, elas são mais rígidas, dá mais estruturação. Então, uma planta ela consegue se sustentar, tá? Deixa eu dizer uma curiosidade a vocês. Essa parede celular das células vegetais, ela é formada por uma substância chamada de celulose, certo? E essa celulose está presente nessa parede celular, entendeu? Então, a madeira, a própria madeira, o tronco das árvores é celulose pura, entendeu? E o papel que vocês escrevem vem de onde? Da celulose. Das planta. árvores. Das árvores, né? Então, o papel que a gente escreve nada mais é do que celulose pura. É extração da parede celular das células dos vegetais. Que legal, cara. Tô tocando em um agora. Então, tá, eu vou passar aqui, tá certo? Então, aqui, ó, ele só tá falando um pouquinho sobre as imagens de micrografia, tá? Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, mostrando um pouquinho sobre as estruturas do microscópio, né? As lentes, né? A mesa onde a gente coloca a lâmina para a gente observar, a luz, que todo microscópio precisa Caramba. de um pouco de luz, entendeu? É O complexo. professor, esse slide vai estar todo lá no Google Sala, né? Tudo É, isso vai estar no Google Sala, tá certo? Certo. Os parafusos para a gente focar a lâmina quando ela estiver desfocada. Então, tudo isso é utilizado aí no microscópio comum. Entenderam? E aqui, ó, cada um daquele é um número e cada um aqui tem a sua função. Tá certo? Para vocês aí observarem. Beleza? E para finalizar a aula de hoje, gente, eu vou finalizar a aula de hoje com a teoria celular, que foi proposta por dois cientistas, ó, Matthias Scheidlen e Theodor Schwann. Matthias Scheidlen e Theodor Schwann, né, que elaboraram a teoria celular, que diz que todo e qualquer ser vivo são formados por células. Seja ele uma bactéria, seja ele uma planta, um animal, um cachorro, um gato, todos os seres vivos são formados por células, tá? Eu Então, lembro desse isso, dia. gente, a gente já sabe que existem, por exemplo, seres que são formados por uma única célula, que são os seres unicelulares, tá certo? Isso aí vocês já sabem, né? Até o ovo. Seres unicelulares são formados por uma única célula. O Não é exemplo o ovo deles não, Matheus. É um são as ovo. bactérias. Eu falo. Gente, presta atenção. Bactérias, protozoários são seres unicelulares, formados por uma única célula. Já os seres como nós, seres humanos, nós somos multicelulares.
São várias células que formam o nosso corpo. E ainda existem entidades biológicas acelulares. E o que é isso? Quando vem um A, na biologia, na ciência, quando vem um A na frente da palavra, eu vou ter aí uma negação. Então, um ser acelular, ele é um ser que não possui célula, tá certo? Então, um exemplo desse tipo de ser que não possui célula é o vírus. O vírus, ele não possui célula. Consequentemente, se você for para a teoria celular que diz que todo ser vivo, ele possui células, então o que é que vai acontecer? Um vírus, ele é considerado um não vivo. Concordam? Porque ele não possui célula. Tá? Ele é apenas um fragmento de material genético envolvido por uma capa proteica, uma capa de proteína. Tá certo? Mas que esse material genético é a chave para um vírus, por exemplo, causar uma doença. Entenderam? Então, sempre lembrem disso. Seres acelulares não possuem célula, unicelulares possuem apenas uma célula, multicelulares são formados por várias células. A bactéria, por exemplo, parem de ficar botando pontinhos aí, por favor. A bactéria, por exemplo, ela é unicelular, tá certo? Um protozoário. Existem alguns fungos que são unicelulares, tá bom? E aí, gente, eu termino a aula com essa Acabou a aula. Eu termino a aula com essa imagem. As células são a unidade básica e unidade funcional da vida, certo? Pequenas máquinas que facilitam e sustentam cada processo dentro de um organismo vivo. Tá bom? Então, eu vou ter para cada órgão, eu vou ter uma célula diferente. Para cada órgão, eu vou ter uma célula específica. Vocês podem ver aí o óvulo, a célula nervosa, o glóbulo vermelho, as células musculares, certo? Elas têm as suas particularidades. Por exemplo, a célula nervosa é uma célula longa, né? Que transmite impulso nervoso, impulsos elétricos. A célula muscular também é uma célula longa, mas ela tem uma capacidade de elasticidade, tá certo? Então, tudo isso são características das nossas células. E a gente inicia, né, esse nosso conteúdo falando sobre isso. Alguém tem alguma dúvida ou pergunta? Não. Ô, professor! Tem 3 minutos Professor! ainda. Oi, Professor, diga. quem foi o cara que inventou o microscópio mesmo? Tá lá no slide. Volte lá e veja. Ah, Lê aí o nome dele. Hans Jensen. Jensen. Certo? Mais alguma pergunta? Ainda tem 2 minutos e meio. Não. Não, professor. Não. Tem Não, certeza? professor, não. Sim, pode encerrar. Olhe, que vocês devem ter dúvidas aí, curiosidade. Tem alguma curiosidade? A explicação do ovo ficou mais fácil para entender. Hã? A explicação do ovo que o senhor fez ficou mais fácil de entender a De matéria. entender, não é verdade? Agora vejam, Foi. entendam que toda célula ela vai possuir a membrana, o citoplasma, o núcleo. Mas vejam, por exemplo, como as células são tão diferentes de um ovo, tá vendo? Ali foi uma forma fácil de vocês entenderem. Mas, por exemplo, nessa imagem aí, veja o núcleo do glóbulo branco, como ele é. Tá vendo como ele é todo diferente? Estranho. Vejam a célula muscular estriada. Parece uma minhoca. Tá vendo como ela é? Ela é uma Sim. forma Ela assim. tem núcleo, professor? Hã? Ela tem núcleo? Ela tem vários núcleos, são esses pontinhos aí, ó. Legal, cara. Entenderam? Legal. O neurônio também, ó, o neurônio como ele é. A parte celular do neurônio é só aquela parte que tem o núcleo. O resto é outra estrutura que a gente chama de axônio. É como se fosse um fio que a gente tem para transmitir o impulso elétrico, o impulso nervoso. Tá bom?
Aham. Então, pronto, gente. Essa slide, a aula de hoje, o vídeo que vocês assistiram já está tudo no Google Sala, certo? Peço que vocês façam a atividade que tem para fazer. É só até a semana que vem. Então, tchau, fiquem com Deus e até segunda. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Até segunda. Tchau, professor. Tchau. Tchau.